Curiosidades do podcast da mineração na TV no canal da GoodPE. Episódio completo na descrição. Antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, vamos entender um pouco o que é o tratamento de minérios e por que dele ser tão importante no aproveitamento de bens minerais. Então, de maneira sucinta, o tratamento de minérios consiste em procedimentos realizados no minério com o objetivo de modificá-lo de alguma forma, seja na granulometria ou na identidade química do mineral. Este processo é de suma importância pelo fato de que, na maioria das vezes, o mineral não pode ser utilizado in natura, ou seja, não é possível utilizá-lo logo após ter sido retirado da natureza. É nesse momento que entra o beneficiamento mineral, realizando operações para separar a parte do minério que se tem interesse econômico da que não tem valor econômico. Depois de entendermos o conceito e a importância do tratamento de minério, é hora de compreendermos melhor as operações de tratamento de minérios, ou seja, operações unitárias para seu funcionamento e a importância de cada etapa no processo. Começaremos pela cominuição, que é o efeito de fragmentar o minério. Vamos falar o momento em que engloba a britagem e depois falaremos da cominuição envolvendo a moagem. Na britagem, consideramos um conjunto de métodos de fragmentação de solo, no caso dos minérios ou rochas, com o objetivo de obter produtos em granulometrias mais finas do que as de ocorrência original. Existem 3 processos gerais para a fragmentação de minérios e rochas. São eles impacto, compressão e atrito. A fragmentação realizada por compressão do sólido entre duas superfícies, na maioria das vezes plana, onde uma delas é fixa e a outra é móvel, causando a compressão necessária. O equipamento utilizado são as máquinas de fragmentação denominadas britadores. Falando agora sobre a moagem, que é também chamada fragmentação fina, ela é a etapa que demanda mais custos. Logo, é de fundamental um conhecimento das leis e equipamentos para execução correta, diminuindo assim custos operacionais. E aqui temos o último estágio da cominuição, onde as partículas são reduzidas pela combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito. E é bom salientar, é durante esta etapa que há maior consumo de energia na operação. Os equipamentos mais empregados nessa etapa são moinhos cilíndricos, ou seja, de bolas ou seixos, moinho de martelos, entre outros. Temos também o peneiramento, que nada mais é do que a separação de um material em 2 ou mais classes, tendo seus limites inferior e superior. Durante o peneiramento a úmido, adiciona-se água ao material que está sendo peneirado, de modo a facilitar a passagem dos finos através da tela de peneiramento. A determinação das faixas e tamanho das partículas é feita por meio de uma série de aberturas das peneiras que mantêm entre si uma relação constante. Em seguida, temos a classificação, que consiste no termo usado para indicar a separação de partículas sólidas e que tem distintas velocidades de precipitação em meio fluido. As velocidades de precipitação dependem das propriedades do sólido, como densidade, tamanho e forma, assim como das condições da superfície ou das interfaces entre o sólido e líquido. Na classificação após o peneiramento, pode ser a seco, onde o fluido é o ar, por assim dizer, e já na classificação a úmido, o fluido é a água. No caso da classificação a úmido, é utilizada principalmente em granulometria muito fina, onde o peneiramento não funciona com eficiência. Falando agora dos métodos de concentração de minerais, essa etapa pode ser definida como a etapa de recuperação dos minerais úteis contidos no minério de forma mais concentrada possível. O método de concentração escolhido é de acordo com a natureza do minério, assim como as diferentes propriedades dos minerais a ser separados. Os métodos de concentração dos minerais podem ser definidos nas seguintes categorias: densitários ou gravíticos, onde é um processo que é preciso utilizar um fluido de densidade diferente da que se quer separar, ou seja, assim as menos densas flutuam e as mais densas afundam. A flotação, que consiste num processo baseado na diferença da capacidade de se espalhar ou aderir sobre uma superfície sólida. E magnéticos e elétricos, onde será aplicado um campo magnético para reter as partículas magnéticas e desviar as não magnéticas. Por fim, para fecharmos todo o entendimento em tratamento, por exemplo, a obtenção do alumínio. Você sabia que o alumínio não existe na natureza em seu estado em que conhecemos? Ele é feito a partir de um mineral bruto chamado bauxita e o processo se dá em 3 etapas: mineração, refinaria e redução. Na mineração, a bauxita contém entre 35% a 55% de óxido de alumínio, e este mineral é extraído na natureza. Através dele se obtém a alumina,
que é um produto intermediário que leva à produção de alumínio. A alumina possui fórmula Al2O3. Na etapa de refino, a alumina precisa passar por uma purificação e então é dissolvida em soda cáustica e logo após passa por uma filtração. Um pó branco de alumina pura é obtido e enviado para a redução. Nesta última etapa de redução, permite a obtenção do alumínio através de eletrólise, que é a passagem de corrente elétrica na célula eletrolítica que promove a redução da alumina, decantando o alumínio metálico no fundo da célula e o oxigênio liberado reage com anodo de carbono formando dióxido de carbono. Vale lembrar que o Brasil é muito rico em bauxita e possui a terceira maior reserva do mundo. E aí, depois de tantas curiosidades e conhecimento, vamos para o próximo bloco, onde conversaremos com a engenheira de Minas Andresa para debatermos um pouco sobre tratamento de minérios. Voltamos já já. Curiosidades do podcast da mineração na TV no canal da GUDPE. Episódio completo na descrição.